Strong. Olá, o meu nome é Suzana, sou técnica de segurança do trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje nós vamos falar sobre noções de legislação trabalhista relativa à segurança do trabalho. Agora vamos falar sobre o histórico da legislação trabalhista. Em 1802, na Inglaterra, foi publicada a Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes. Em 1884, na Alemanha, foi publicada a Lei sobre Acidentes de Trabalho. Em 1942, aqui no Brasil, foi publicada a Consolidação das Leis Trabalhistas, que é o que chamamos de CLT. Em 1977, a CLT sofreu uma alteração no seu capítulo 5, que trata da segurança e medicina do trabalho. Em 1978, foi publicada a Portaria 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego. E em 1988, foi promulgada a Constituição Federal. Na Constituição Federal, os direitos trabalhistas foram tratados no artigo 7º. De acordo com o artigo 7º da Constituição Federal, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei e seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Ou seja, o artigo 7º da Constituição Federal, ele trata de 3 itens relacionados à segurança do trabalho. A questão da vigilância dos ambientes de trabalho, no levantamento de riscos. Inclusive, esse inciso 22, ele vai falar também sobre normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Essas normas, elas foram criadas pelo Ministério do Trabalho, que é o que conhecemos sobre as NRs, que são as normas regulamentadoras. Já em relação ao adicional de insalubridade, penosidade e periculosidade, a Constituição Federal, ela fala que vai ser concedida esses adicionais na forma da lei, ou seja, posteriormente uma lei seria criada para regulamentar esses adicionais. A CLT, ela veio regulamentar, os adicionais de insalubridade e periculosidade nos termos da Constituição Federal. Lembrando que adicional de penosidade, este ainda não tem uma definição legal para este adicional, e o que se pratica, ou melhor, o que se paga hoje são os adicionais de insalubridade e de periculosidade. Já em relação aos seguros contra acidentes de trabalho, cabe às empresas, a cargo do empregador, de estar contratando esses seguros para os trabalhadores. Os principais assuntos tratados na CLT são registro do trabalhador, jornada de trabalho, descanso e férias e a segurança e medicina do trabalho. De acordo com o artigo 157 da CLT, cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, instruir os empregados através de ordens de serviço quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais, adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente e facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente, que no caso é o Ministério do Trabalho. De acordo com o artigo 158 da CLT, cabe aos empregados observar as normas de saúde e segurança do trabalho, colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste capítulo. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada à observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item 2 do artigo anterior e ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. Ou seja, o empregado
ele, a não ser que ele tenha uma justificativa plausível, ele não pode se recusar a utilizar os equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa e também não pode descumprir as regras de saúde e segurança do trabalho impostas pela empresa, né, que estão definidas na legislação pertinente. O artigo 163 da CLT trata da obrigatoriedade da constituição da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. A CIPA, ela será regulamentada pelo Ministério do Trabalho por meio da NR5, a qual falaremos mais à frente. Já o artigo 164, ele fala que a CIPA será composta por representantes dos empregados e da empresa, de acordo com critérios que vierem a ser adotados na regulamentação que trata o parágrafo único do artigo anterior. Já o artigo 164 da CLT, ele define que a CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados. Como vimos anteriormente, o capítulo 5 da CLT trata da segurança e medicina do trabalho. Para regulamentar esse capítulo, o Ministério do Trabalho publicou a Portaria 3214 no ano de 1978. Essa portaria, ela trata das normas de segurança do trabalho, as normas regulamentadoras. Atualmente existem 37 normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. A norma regulamentadora número 1, ela trata das disposições gerais. Essa norma regulamentadora expressa a observância obrigatória por todas as empresas que possuem empregados regidos pela CLT do que for relativo à segurança e medicina do trabalho. A norma regulamentadora número 2, que tratava sobre a inspeção prévia, foi revogada pela portaria número 915 de 30 de julho de 2019. A NR3 trata do embargo ou interdição. Mediante o laudo técnico que demonstre risco grave e iminente para a saúde do trabalhador, o delegado regional do trabalho poderá interditar o estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento ou ainda embargar a obra, indicando na decisão tomada as providências que deverão ser adotadas para a prevenção de acidentes e doenças profissionais. A NR4 trata do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. As empresas que contratam trabalhadores pelo regime da CLT, obrigatoriamente têm que constituir um SESMIT de acordo com o grau de risco da atividade e também de acordo com o número de empregados dessa empresa. Dentre as atividades do SESMIT estão a análise de riscos e a orientação dos trabalhadores quanto às medidas de prevenção coletiva e individual. Como vocês podem ver, o SESMIT é composto pelos seguintes profissionais: técnico de segurança do trabalho, médico do trabalho, engenheiro do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho e enfermeiro do trabalho. A quantidade desses profissionais vai ser definida de acordo com o grau de risco da atividade, da principal atividade da empresa e de acordo com a quantidade de trabalhadores da instituição. A NR5 trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a CIPA. A CIPA tem por objetivo a prevenção de acidentes e doenças do trabalho. A NR6 trata dos equipamentos de proteção individual, EPI. EPI é todo dispositivo de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado a proteger a sua saúde e integridade física. A NR7 trata do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O PCMSO tem por objetivo a promoção e a prevenção da saúde dos trabalhadores, devendo considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, possuindo caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce de agravantes à saúde relacionadas ao trabalho.
Quando o trabalhador entra na empresa, quando ele é admitido, antes mesmo de ele começar a exercer as atividades do cargo para o qual ele foi contratado, ele passa por exames chamados exames admissionais. Ao longo do tempo que ele está na empresa, ele passa por exames também chamados exames periódicos. E quando ele sai da empresa, ele passa por exames também chamados de exames demissionais. Assim, o trabalhador está sendo submetido ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que tem como objetivo monitorar a saúde desse trabalhador desde quando ele entra na empresa até o momento em que ele sai. A NR8 trata das edificações. Esta norma regulamentadora apresenta os requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações para garantir a segurança e o conforto, como, por exemplo, a altura do pé direito, de acordo com as posturas municipais. Os pisos não devem apresentar saliências nem depressões que possam prejudicar a circulação, proteção contra intempéries, etc. A NR9 trata da avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. Esta norma estabelece os requisitos para a avaliação das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos quando identificados no Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, previsto na NR1, e subsidiá-lo quanto às medidas de prevenção para os riscos ocupacionais. A NR10 trata das instalações e serviços em eletricidade. Esta norma regulamentadora estabelece os requisitos e as condições mínimas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que direta ou indiretamente interagem em instalações elétricas e serviços com eletricidade. A NR11 trata do transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Esta norma regulamentadora define os procedimentos de segurança que devem ser empregados na operação com elevadores, guindastes, máquinas transportadoras e armazenagem de materiais. NR12. A NR12 trata da segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Esta norma estabelece os procedimentos obrigatórios nos locais destinados às máquinas e equipamentos, como piso, áreas de circulação, dispositivos de partida e parada das máquinas, normas sobre proteção de máquinas e equipamentos, bem como manutenção e operação destas máquinas. A NR13 trata das caldeiras e vasos de pressão. Esta NR estabelece os procedimentos obrigatórios nos locais onde situam as caldeiras de qualquer fonte de energia, projeto, acompanhamento de operação e manutenção, inspeção e supervisão de inspeção. A NR14 trata dos fornos industriais. Esta norma estabelece os procedimentos mínimos, fixando construção sólida de forma que o calor radiante não ultrapasse os limites de tolerância, oferecendo o máximo de segurança e conforto aos trabalhadores. A NR15 trata das atividades e operações insalubres. São consideradas atividades e operações insalubres as que, por sua natureza, condições, métodos de trabalho, exponham os seus empregados a agentes nocivos à saúde que estejam acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade do agente e do tempo de exposição a seus efeitos, comprovados através de laudo de inspeção do local de trabalho ou caracterizado pela autoridade competente. O adicional de insalubridade é o valor pago ao trabalhador que está exposto aos riscos físicos, químicos e biológicos definidos na norma regulamentadora número 15, em seus anexos. A
A NR16 trata das atividades e operações perigosas. São consideradas atividades e operações perigosas as constantes nos anexos desta norma, ou seja, atividades e operações perigosas com explosivos, energia elétrica, líquidos inflamáveis, radiação ionizante, atividades perigosas em motocicleta e segurança pessoal e patrimonial. A NR17 trata da ergonomia. Esta NR estabelece parâmetros que permitam a adequação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. A NR18 trata das condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Essa NR ela vai definir questões sobre as instalações dos trabalhadores, canteiros de obras, os locais de refeição desses trabalhadores, as medidas de proteção que devem ser empregadas durante toda a obra, etc. A NR19 ela trata de explosivos. Esta NR vai falar como deve ser o transporte desses explosivos de modo que sejam feitos de forma segura. A NR20 trata dos líquidos combustíveis e inflamáveis, também nesse sentido do transporte, de manuseio desses líquidos inflamáveis, armazenamento dos líquidos combustíveis inflamáveis, etc. A NR21 trata dos trabalhos a céu aberto. Essa NR define como deve ser feito esse trabalho de forma segura para o trabalhador. A NR22 trata da segurança e saúde ocupacional na mineração. A NR23 trata da prevenção contra incêndios. Esta norma estabelece parâmetros mínimos para a prevenção contra incêndios e reporta a legislação estadual de prevenção e combate a incêndio. A NR24 trata das condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Esta NR estabelece critérios mínimos para fins de aplicação, aparelhos sanitários, gabinete sanitário, vestiários, refeitórios, cozinhas e alojamentos. A NR25 trata dos resíduos industriais. Ela estabelece os critérios para a eliminação dos resíduos industriais de forma a evitar riscos à saúde e segurança do trabalhador. A NR26 trata da sinalização de segurança. Esta norma determina a classificação, a rotulagem preventiva e a ficha com dados de segurança dos produtos químicos, ou seja, a FISP. A NR27 tratava sobre o registro profissional do técnico de segurança do trabalho. No entanto, essa NR foi revogada pela Portaria 262, de 29 de maio de 2008. A NR28 trata da fiscalização e penalidades. Esta NR define as penalidades que o Ministério do Trabalho aplica às empresas no caso de descumprimento das normas regulamentadoras. A NR29 trata da segurança e saúde no trabalho portuário. A NR30 trata da segurança e saúde no trabalho aquaviário. A NR31 trata da segurança e saúde do trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. Não entraremos em detalhes desta norma, uma vez que elas não se aplicam no âmbito da administração pública do município de Belo Horizonte. A NR32 trata de trabalhos em estabelecimentos de saúde. Entende-se como serviços de saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde. Já a NR33
trata de trabalhos em espaços confinados. Ela estabelece requisitos mínimos para identificação de espaços confinados e reconhecimento, avaliação e monitoramento e controle dos riscos existentes. Já a NR34 trata das condições e meios de trabalho na indústria da construção, preparação e desmonte naval. A NR35 trata do trabalho em altura. Esta NR estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, como o planejamento, a organização e a execução, a fim de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores com atividades executadas acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. A NR36 trata do abate e processamento de carnes e derivados. Esta NR estabelece os requisitos mínimos para avaliação, controle e monitoramento dos riscos existentes nas atividades de abate e processamento de carnes e derivados. A NR37 trata da segurança e saúde nas plataformas de petróleo. Chegamos ao fim de mais uma etapa do nosso curso. Obrigada pela atenção e até a próxima!